Amém? Conseguiram já abrir suas Bíblias em João 1? Acharam já aí? Vamos lá. João capítulo 1, eu vou ler primeiramente os versos de 1 a 5 e depois nós vamos comentar sobre ele. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu quero orar mais uma vez. Santo Deus, eu te louvo pela tua palavra diante de nós. Deus, que a tua palavra se torne real em nossas vidas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. O ensino da tua palavra, o princípio da tua palavra, Deus, que a letra, a palavra escrita, se transforme, Deus, em palavra viva dentro de cada um de nós, Senhor. Que ela alimente, Deus, o nosso espírito, nos fortifique na verdade que é a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A palavra traduzida aqui por palavra, no original grego, é a palavra logos. Logos. Então, quando você lê no princípio, era aquele que é o logos. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse logos. O título dessa pregação de hoje é O Logos se fez carne. Então, nós vamos abordar, estou meio carioquês hoje, vamos abordar essa questão do que significa o Logos, porque nós estamos nessa semana de Natal, vamos entrar no Natal, e o sentido do Natal, para o que ele aponta, a implicação daquilo que nós festejamos no Natal, não sei se alguém aqui não sabe, mas vou informar hoje, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Eu fiquei sabendo essa semana, não sabia disso durante toda a minha vida, fiquei sabendo essa semana. Então, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, isso é um trunfo na mão dos ateus, porque eles falam assim, vocês são uns bobos, ficam celebrando o Natal, então eles acham que a gente canta parabéns para você no dia do 25 de dezembro, né? Se bem que na casa do Bruno Colais, lá em São Paulo, literalmente eles cantam parabéns para você no dia de Natal para Jesus, acende velhinha e tudo para Jesus. Duro que haja bolo se for para colocar todos os anos de Jesus, né? Então, existe essa distorção acerca do verdadeiro sentido do Natal, para o que com a implicação dele. A grande verdade é que é uma festa cristã, que também é explorado o lado consumista da coisa, mas tem um lado bom da coisa, fala a verdade. Quem não gosta de quando chega no Natal, eu, pelo menos, gosto quando chego no Natal, principalmente a parte de ganhar presente dos outros, né? Essa é a parte mais interessante do Natal. E eu não sei se isso é uma questão assim que a nossa psique cria, mas sempre quando chega próximo ao Natal, o meu espírito sente algo diferente do que acontece durante todo o ano. Não porque Deus não está presente na minha vida durante todo o ano, mas essa memória do que representa o Natal é algo que mexe comigo. Mexe com o meu espírito, mexe com as minhas emoções, principalmente quando eu paro para refletir acerca do porquê que nós celebramos o Natal. Qual é o significado dele, né? Qual é a representatividade bíblica que ele tem na nossa vida. Amém? Então, logos, no grego, o primeiro significado é palavra, ou então raciocínio, ou então razão. Razão também é uma tradução para logos, princípio. Então, quando você traduz, por exemplo, você pode traduzir de outras formas essa palavra. Então, você pode dizer, por exemplo, no princípio era aquele que é o raciocínio. É aquele que é a razão. Aquele que é a razão, aquele que dá sentido nas coisas, aquele que faz as coisas da existência terem sentido.
por trás de todas as coisas, esse se tornou carne. Então, na filosofia grega, ele tinha também um sentido que era, logos era o poder criativo. Logos era aquilo que criava, era a inteligência divina por trás de todas as coisas que vemos. E eu não estou falando do ponto de vista teológico, judaico, cristão, mas estou falando do ponto de vista grego, filosófico. Esse era o sentido da palavra logos. Poder criativo, a inteligência divina por detrás de todas as coisas que nós vemos. Todas as coisas que nós vemos, por detrás de todas essas coisas, o que dá sentido a todas essas coisas, e o poder criativo de todas estas coisas, se chama logos, segundo o conceito filosófico grego. Os estoicos diziam que logos é a razão universal, é a força criadora eterna, a energia sustentadora e orientadora, era a alma do mundo. Literalmente, o conceito dos estoicos era esse, acerca desse grande logos. Aí vem os apóstolos, em especial o apóstolo João, traz esse conceito de logos para dentro da teologia. João precisava revelar Jesus para os gentios. Os judeus tinham entendimento acerca de Jesus, haviam os apóstolos, haviam outros discípulos que vieram de Israel, Jesus era judeu, mas Jesus dá uma ordenança para os seus apóstolos, que o evangelho tinha que ser anunciado para todos os 4 cantos da terra. O evangelho deveria ser levado até os confins da terra. Sabe-se lá o que eles entendiam quando Jesus falava confins da terra, porque o conhecimento do mundo não era o mesmo que nós temos hoje, por exemplo. Então, hoje, quando nós falamos confins da terra, o Acre, por exemplo, bem faladinho. Então, existem os confins da terra, o Polo Norte, o Polo Sul, e os extremos para leste e oeste, e por aí segue. Então, quando João, por exemplo, se propôs a escrever o Evangelho, segundo a visão dele, ele teve uma intenção, revelar Jesus como Deus. Os outros evangelhos, depois, se você quiser ouvir lá atrás, nas outras pregações, quando eu falo sobre os evangelhos, eu falo sobre isso, com a intenção de cada um dos evangelistas, quando eles se propuseram a escrever o seu evangelho. Mateus tinha uma intenção, Marcos tinha uma intenção, Lucas tinha uma intenção, e o apóstolo João também tinha a sua intenção. E João é o evangelho que vai revelar Jesus como Deus. Vai revelar Jesus como o Criador, como Deus. E então ele precisa emprestar algumas palavras dentro da filosofia grega, porque a filosofia grega era a língua do pensamento universal, diferente de uma linguagem teológica restrita a Israel, por exemplo. Existia a teologia de Israel, que era uma teologia monoteísta, que estava ali presa a esses conceitos do judaísmo, mas João precisava revelar esse Deus monoteísta, esse Deus único para os gentios. E ele precisava de uma palavra no grego que condizisse, deixa eu mudar aqui, que tivesse a ver, melhor, condissesse, eu acho que né? Então acertei já logo no começo, vamos lá. Que condissesse, palavrinha estranha, né? Que tivesse a ver com esse conceito que eles estavam anunciando agora, de que Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, eles precisavam falar isso de uma forma racional, de uma forma entendível, de uma forma com que todos pudessem compreender, e não apenas os judeus, mas toda a terra pudesse conhecer e entender esse conceito. Então, eles emprestam essa palavra logos, da filosofia grega, e os seus conceitos, e trazem isso para a teologia.
Então, logo no começo da igreja, a igreja entende que é possível, então, fazer essa união entre a filosofia grega e a teologia judaica, que então se transforma no que nós temos hoje, que é a teologia cristã judaica e, de certa forma, também grega, porque muitos dos conceitos que nós temos hoje na nossa vida são extraídos também da filosofia grega, porque a verdade é a verdade. Não importa em qual lugar, com que nome seja dado, a verdade é a verdade, e a verdade só pode vir de Deus. Quando a filosofia grega dizia que uma coisa era verdadeira, aquilo só podia vir de Deus. Aquela verdade ensinada só podia vir de Deus. E aí Jesus, em muitos dos seus ensinos, ele pega conceitos que haviam, por exemplo, acerca do inferno, que era emprestado da filosofia grega. Os gregos diziam algumas coisas relacionadas ao inferno que o Antigo Testamento não dizia. E Jesus empresta esses mesmos conceitos e fala: esse conceito é verdadeiro. Isso é uma verdade. E ele ensinava isso como sendo uma verdade, como sendo verdadeiro. E ensinava isso numa boa. Hoje, tem muita gente que tem problema com isso, que acha que é paganismo, que o cristianismo ele é pagão, que nós emprestamos coisas do paganismo. Por que isso? Por que esse conceito? É um conceito que diz, então, que só aquilo que é judaico é santo. Então, não é somente o Antigo Testamento, por exemplo. Então, a própria cultura judaica, a língua judaica, é mais santa do que todas as outras línguas da face da terra. Eu já discuti com judaizantes que falavam isso abertamente, que Deus fala hebraico só. Então, Deus tem que ter o Google Tradutor lá na hora que a gente está orando, e ele tem que ficar traduzindo o que a gente está falando, porque Deus, segundo eles, Deus fala hebraico. Isso não tem o menor cabimento, porque o hebraico é uma língua que veio das línguas cananeias. Antes de existir o hebraico, existiam as línguas cananeias. O hebraico é somente mais uma entre todas as grandes línguas que se originaram lá na Torre de Babel. E veio lá da Torre de Babel em diante, quando Deus diversificou as línguas e confundiu a língua dos homens, o hebraico nasce ali também. Então, assim como a lei conduzia para a graça, assim também a filosofia grega, de certa forma, vem conduzir para uma teologia superior à do Antigo Testamento. Então, deixa eu falar para vocês, eu como apologeta, como alguém que vive discutindo em Facebook, em redes sociais a respeito de Antigo Testamento e Novo Testamento, pessoas que falam assim, no Novo Testamento não fala nada sobre inferno, então, portanto, não existe esse conceito de inferno. Isso não é verdadeiro. Primeiramente, toda vez que você for discutir a respeito de Antigo Testamento e Novo Testamento, você tem que ter uma visão clara de que o Antigo Testamento não é uma revelação completa. O Antigo Testamento não é uma revelação completa. Por que eu digo isso? Se você isolar o Antigo Testamento, sem ter o Novo Testamento como luz, como chave de interpretação do Antigo Testamento, você se perde no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você chega lá em Gênesis, que Deus pergunta para Adão, Adão, onde é que você estava? Se você isolar isso do restante da Bíblia Sagrada, você vai chegar a uma conclusão, que Deus não sabia aonde Adão estava. Aí o cara vai ficar louco. Não, capaz, Deus sabia. Por que Deus sabia? Porque Deus é onisciente. Mas como é que você sabe que Deus é onisciente? Aí ele vai citar outros textos da Bíblia para defender que Deus sabia. Então, você quando lê o Antigo Testamento, você tem que ter a noção de que o Novo Testamento é a revelação completa. Então, toda a hermenêutica, que é a interpretação do Antigo Testamento, só é possível à luz do Novo Testamento. Então, não é o Antigo Testamento que dita a doutrina neotestamentária. É o Novo Testamento que diz o que é verdadeiro, pode estar em concordância ou não com o Antigo Testamento. Mesmo que o Antigo Testamento se omita em algumas declarações, se o Novo Testamento declara isso de maneira clara, é o Novo Testamento que é a chave hermenêutica. Ele é a autoridade superior ao Antigo Testamento.
Ninguém está eliminando o Antigo Testamento. Mas estou dizendo que toda leitura que você e eu fazemos do Antigo Testamento, nós fazemos à luz do Novo Testamento. Por isso que a igreja não apedreja mais prostitutas, por exemplo. Um adúltero, uma adúltera. Por que não fazemos mais isso no Antigo Testamento? Ensina Israel a fazer isso. Por quê? Porque à luz do Novo Testamento, Jesus diz o seguinte, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, acabou. A chave hermenêutica do Novo Testamento ensina você a ler o Antigo Testamento. Amém? Então, sempre é dessa forma que você tem que entender o Antigo Testamento, sempre à luz do Novo Testamento. Então, o Logos, ele é a revelação de Deus para este mundo. Lá em João 1,18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou único gerado, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, o Logos é aquele que revela o Pai. O Logos é a racionalidade. É ele que torna, então, Deus algo possível de você conhecer de verdade. É o Logos. Toda vez que alguém tem o conhecimento de Deus, só tem esse conhecimento de forma racional por meio do Logos. O Logos torna isso possível. Torna racional a fé cristã. Eu não tenho nenhum problema de entender a fé cristã de uma maneira tão clara, racional. E quando você extrai a fé cristã, você extrai a teologia judaica cristã da existência, e você tenta compreender a existência, toda ela perde o sentido. Toda a existência deixa de ter sentido quando nós extraímos Deus do fator que dá a Ele racionalidade. Não há nem um termo racional, porque nós não podemos nem dizer que a racionalidade é certa se Deus não existe. Se Deus não existe, o que eu penso ou deixo de pensar é meramente um produto das minhas reações químicas no meu cérebro. Não há nenhum fator externo que diga que aquilo que eu penso é verdadeiro. Eu preciso de algo externo que diga que isso é verdadeiro e isso é mentira. Isso é verdadeiro, isso é falso, isso é bom, isso é mal. Então, quando eu tenho esse conceito externo a mim, que é o próprio Criador, Deus, eu preciso de uma fonte absoluta que diga de fato o que é verdadeiro. Ele, então, se torna a luz aonde eu digo, o que eu estou pensando é verdadeiro. Então, a fé cristã, ela nasce desse princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Existe um ser fora, que cria algo fora dele. E que nos insere nessa realidade existencial. Um Deus que se relaciona com o homem na língua dele, de forma racional, no tempo e na história. João 1,1 diz assim, no princípio, é interessante que quando ele começa utilizando essa palavra no princípio, ele já está lançando, então, o leitor, a visão lá de Gênesis 1,1. O que fala Gênesis 1,1? No princípio. A Bíblia começa, no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. João chega, lança os seus leitores a esse mesmo momento. E ele fala, no princípio era aquele que é o Logos. O Logos estava lá no princípio. Ele estava lá, com Deus, juntamente com Deus. Diz assim, no princípio era aquele que é o Logos. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Aleluia. O Logos era Deus. O Logos estava com Deus no princípio. E aí o texto é tremendo, porque o texto começa a dizer assim, todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Lembra que eu falei qual era o conceito grego a respeito do Logos? O Logos era o quê? A força criadora, que gera todas as coisas. Esse é o Logos. E João está falando desse cara, do Logos. E ele fala assim que todas as coisas foram feitas por intermédio do grande, do Logos. E aí o texto diz assim que sem ele, no versículo 3, diz que sem ele, sem o Logos, nada do que existe teria sido feito.
Eu vou falar uma palavra aqui, que toda vez que a gente fala isso, é uma palavra que pode gerar vários desencadeamentos heréticos, né? Mas não é isso que eu estou querendo, não é um desencadeamento herético que eu quero dizer, mas Jesus era necessário para a criação do universo. Por que ele é necessário para a criação do universo? Porque ele era a força criadora de Deus. Ele era o único agente possível que para criar todas as coisas, ele é o grande Logos. Sem o Logos não existe nada. Todas as coisas que existem só existem a partir do Logos, desse que é a racionalidade. Quando você se propõe a criar alguma coisa, por exemplo, muito diferente de Deus, você precisa de uma racionalidade ali, né? Se você pegar um macaco, por exemplo, dá um martelo para ele, um prego e e um forro para ele pregar, a não ser que você adestre ele, olha, nem sei se é possível isso, né? Vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso, por causa da falta de racionalidade que o Homo sapiens tem. Então, quando você se propõe a criar, escrever um texto, qualquer coisa, existe uma racionalidade, uma razão que te ajuda a criar aquilo que você se propõe a criar. Agora, em Deus, isso é diferente. Eu fico pensando assim que, eu não sei como é o céu, ainda não fui para lá. Eu fico pensando assim que quando Deus se propôs a criar o universo, quando o Logos se propôs a criar o universo, a mente criativa de Deus em criar isso. Ele pensou nas estrelas, ele pensou nos planetas, ele pensou na Terra, ele pensou nos seres vivos da Terra, em cada diversidade de ser vivo que está na face da Terra. O criacionismo, fazendo um parênteses aí, o criacionismo ele acredita que Deus criou fórmulas, espécies básicas, e dessas espécies básicas, a possibilidade dessas espécies se transformarem em novas espécies de seres. Então, Deus cria os felinos, e esses felinos, havia neles uma força capaz de, então, eles se multiplicarem em subespécies de felinos. Então, diferente daquilo que o darwinismo fala, por exemplo, que existia uma árvore genealógica e de um único ser começa a se criar várias ramificações e até chegar ao ser humano, o criacionismo não, ele fala que Deus criou várias árvores genealógicas, essas árvores vão então criando seres possíveis dentro daquelas limitações do ser primeiro. Por isso que você vê felinos, várias espécies de felinos que nascem de uma árvore genealógica, que são os felinos. Você vê os cães, né? Alguns aqui nessa noite, uns cachorros que vêm aqui de vez em quando. Os cães, você vê os peixes, você vê as aves, e por aí segue todos os tipos de espécies que nascem dessas espécies básicas, que nascem, então, que Deus cria ali naquele momento. Mas não é tremendo você pensar nisso, que tudo aquilo que nós pensamos acerca da existência, nós temos algo como referência? Por exemplo, pense em algo novo que não existe. Pensa em algo novo assim, pô, Pipa, eu vou criar uma coisa que não existe. Não tem como. Ninguém consegue inventar algo que não existe. Porque mesmo a não existência você não consegue pensar. Pensa na não existência. O que é uma coisa que não existe? Você vai imaginar um branco, já é alguma coisa. Nós não conseguimos pensar nas coisas que não existem. Tudo na nossa mente surge a partir das coisas que existem. Aí quando eu penso em Deus, eu fico pensando como é que Deus, a criatividade de Deus de criar os seres conhecidos por nós, sem imaginar as coisas que a gente não conhece, nem sabe, e aquilo que ainda virá, que a gente também não sabe, que a Bíblia fala que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem separado para aqueles que nele esperam. Por que João está ligando Gênesis 1 a João 1:1 no princípio? Porque em Jesus recomeça uma nova criação.
Quando Deus, o Verbo, o Logos, vem e se transforma em carne, esse Verbo foi o Verbo que criou todas as coisas. Agora esse Verbo, esse Logos vem, se transforma num bebê, é gerado no ventre de uma mulher virgem, e esse bebê é a encarnação, Deus Todo-Poderoso comprimido num bebê. Ele estava inaugurando uma nova criação. Havia uma criação gerada em Adão, e agora toda a nova criação é gerada nesse Logos. Assim como o Logos é aquele que gera todas as coisas, inclusive a humanidade, o Logos agora se transforma um humano, para a partir desse humano ele transformar uma nova humanidade, que é o Logos, que é a igreja, que somos nós. Que agora a única coisa que nos resta, que está ligada a Adão ainda, é o teu corpo que está aí. Que um dia, graças a Deus, vai voltar para o pó. Que graças a Deus vai ser destruído pela morte. E que graças a Deus, um dia Jesus, quando voltar, vai restaurar esse corpo agora revestido de um outro corpo. Um corpo agora que não é da terra. Não é mais um corpo que foi criado lá no Éden, que é a herança desse DNA que vem de Adão. Mas agora é um corpo que vem do céu. Que faz parte de um outro mundo, de um outro universo, de uma outra criação. E que foi gerada, finalmente, no Logos que recriou novamente todas as coisas nele. O grande Logos que habita em você e habita em mim. Eu faço parte dessa criação, dessa nova criação. E não largo isso por nada no mundo. Não há nenhum movimento, nenhum pensamento fora disso que me leva à estupidez de deixar de crer nisso e abandonar isso. Se Deus existe, isso faz todo o sentido. A nova criação que Ele traz para mim e para você. O recomeço de todas as coisas, tendo Cristo agora como referência divina revelada, então, nessa nova criação. Então, qualquer noção, qualquer ensino, qualquer teologia que você ouça, que você leia, que propõe, por exemplo, que Jesus é um ser criado, é estúpido, é antibíblico. Por que que é antibíblico? Porque você não pode dar início ao Logos. Se a Bíblia diz que Jesus é o Logos, Logos é uma coisa que não pode ser criada, não pode haver um tempo na existência em que Deus não era razão, que a razão surge depois. Deus é um ser que depois a razão nele surge. A razão sempre foi aquilo que sempre existiu. Porque Deus é a razão de todas as coisas. E a razão sempre existiu em Deus. Em todo pensamento filosófico antigo, gente, você pode martelar isso na cara de qualquer pessoa que disser o contrário disso. Em todo pensamento filosófico antigo, você não precisa nem da Bíblia para isso. Em todo pensamento secular, fora das Escrituras, todo pensamento antigo, o Logos é eterno. Eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, quando alguém fala que o Logos foi criado, ele está falando uma coisa contrária ao próprio termo filosófico, que é a palavra Logos. E João sabia disso. João sabia disso, por isso que ele disse que o Logos era Deus, porque quando você fala o Logos, você está falando que é algo que é eterno, e só há um Deus que é eterno. Por isso o Logos é Deus, porque Ele é eterno.
Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, vocês não vão aprender nunca num seminário teológico. Vocês só vão aprender se vocês lerem muito, estudarem. E hoje estou dando papinha na boca de vocês. Então, quando você vê pessoas discutindo o cristianismo popular, o que eles estão discutindo são essas besteirinhas, sabe? Quando você pensa em cristianismo, você pensa nessas coisas tolas que você vê na televisão. Mas quando você parar para pensar realmente na racionalidade da teologia cristã, no que ela se propõe realmente a dizer de verdade, de fato, aí a conversa é outra. Por isso que eu desafio vocês a irem para um seminário teológico, estudarem o básico do básico, para depois então terem, depois do básico, vocês poderem crescer ainda mais no conhecimento teológico acerca de quem é Deus. No meu tempo, antes de eu ir para um seminário teológico, eu via muita gente dizendo assim, não faça seminário. Ah, por quê? Porque se você for para o seminário, você vai ficar louco. Você vai apostatar na fé. Porque você vai descobrir coisas lá que você vai naufragar na fé. Não tinha uma aula de teologia que eu não ia para casa assim, jubilando pelas coisas que eu descobria acerca de Deus e que eu não sabia. Porque eu não sei se a mentalidade de vocês é essa, mas a mentalidade de muita gente é que você vem num culto e a palavra que te enche é aquela palavra que mexe com o teu emocional. Sabe, que te faz ter arrepio. Então você fala um monte de coisas emocionais, assim, aquilo te enche de arrepios e você vai para casa feliz porque aquilo te encheu de arrepio. E o que gera arrepios na minha vida, meus queridos, é a revelação das Escrituras, a verdade das Escrituras. Não há nenhum arrepio que substitui a revelação das Escrituras de que Jesus morreu numa cruz por mim, de que Ele é o Verbo encarnado, Deus Todo-Poderoso que morreu por mim e por vocês. Fica ele lá. O Logos, então, ele não pode ter um começo, porque a razão precede toda a existência, e a existência só é possível por meio da razão. Eu acho interessante alguns neo-ateus que defendem a origem do universo a partir do nada. E o nada criou, e não aquilo que Hebreus fala, né? Hebreus 11:3 diz que, pela fé, nós cremos que Deus criou. Deixa eu ler o texto aqui. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo Logos, ou pela palavra de Deus. Ele foi feito por meio do Logos. De modo que aquilo que você vê não foi feito do que é visível. Os cristãos têm falado isso já há 2000 anos atrás, de que as coisas visíveis que nós não vemos foi criado literalmente das coisas que não se veem. Mas não é do nada. É das coisas que não se veem. Porque não havia um nada antes da criação do universo. Havia Deus. E de Deus nasce todas as coisas. E os caras querem crer que o nada, que para mim é nada, que do nada surge algo. E isso é uma contradição de termos, uma contradição filosófica, não há racionalidade nenhuma disso. Você dizer que nada cria alguma coisa. Precisa haver alguma coisa para surgir algo. Esse é o grande trunfo da filosofia cristã hoje, que tem levado muitos filósofos a confessarem a fé cristã. A filosofia cristã hoje, ela surgiu com toda a força nas grandes faculdades fora do Brasil. Só nesse país de gente burra, que a gente pensa que acreditar em Deus é coisa para gente ignorante. Aí você vê lá o Felipe Pondé falando o contrário, né? O filósofo Felipe Pondé falando que a coisa mais interessante é mais sofisticado e interessante é a ideia de Deus. Negar Deus, no que você ganha com isso? Não ganhou nada. Isso é tão simples.
Mas pensar Deus é uma coisa tão complexa e tão interessante você pensar acerca disso. Pensar Deus, entender Deus, com todas as suas contradições. Bom, eu lido com contradições há anos, e isso que me deixa mais fascinado ainda por Deus é ver um problema e você ir atrás até resolver aquele problema e você encontrar a resposta para aquilo, ao invés de simplesmente chutar o balde e negar todas as coisas. A alusão que diz no princípio, que precede a criação, ele estava lá no princípio para o Criador, porque o Criador, para criar, deveria existir antes do ponto em que criou todas as coisas. A outra questão também ligada, quando fala que Jesus é o princípio, Jesus é o arque, esse bebê lá em Belém, naquela manjedoura, a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que ele é o arque. Então, além do Logos, ele é também o arque. Lá em Apocalipse 3,14 diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o arque da criação de Deus. Então, na tua tradução vai estar princípio, mas no grego essa palavra se chama arque. E arque, alguns testemunhos de Jeová interpretam isso como arque, que Jesus é então a primeira criação de Deus. Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, porque ele é o princípio da criação, então ele foi o primeiro criado. Também uma contradição do próprio grego, porque o grego diz que arque é a força geradora. Então, quando você lê, você traduz isso de forma correta, está dizendo assim: a força geradora da criação de Deus. E não o que foi criado, mas aquele que gerou todas as coisas. Ele é o arque, ele é o Logos, ele é Jesus. Em contrapartida, para você ter uma ideia de que Jesus é o Criador de todas as coisas, lá no Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, aparece a palavra arque lá também, dizendo, sabe o quê? Que o Satanás é o arque do mal. Que Satanás é o originador do mal, que dele nasce o mal, que ele é o primeiro ser mal da existência. É o primeiro que surge e que dá origem, então, ao mal desenfreado, como eu estava falando domingo passado, ao ponto dele convencer 1/3 das legiões angelicais, ele convence. Esse cara devia ter uma persuasão, né, que é invejável, né? O cara consegue convencer anjo, imagina esse cara evangelizando, né? Imagina esse cara vendendo, sendo vendedor aí, estava podre rico, né? Ele consegue convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então, ele é a origem do mal. Isso é o que o Evangelho de Nicodemos fala. Lá em Gênesis 1, por exemplo, aparece 8 vezes a palavra "e disse Deus". E disse Deus. João resume isso tudo num único versículo, dizendo que essa palavra que Deus dizia, haja, surgiam planetas e astros. Deus dizia, haja, e acontecia. A palavra criadora, esse logos, esse poder, essa força que saía da boca de Deus, que criava todas as coisas, se transforma nesse bebê agora. E aí eu quero ler alguns textos lá em 2 Pedro 1, 3 e 4. Estou quase encerrando. Mais umas 2 horas aí, não é isso? 2 Pedro 1, versículos 3 e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude,
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. Então Jesus, ele se transforma num homem, na pele de um bebê, ele vem para esse mundo, o Logos vem para esse mundo, para que eu e você, então, pudéssemos ser participantes da natureza divina. Se nós passamos a ser participantes da natureza divina, significa que antes nós não tínhamos participação alguma na natureza divina, fora dele. Porque o Logos se transforma em um homem, agora o homem é possível se transformar em algo divino, que somos eu e você, em Cristo Jesus. Aleluia. Eu e você somos divinos. Aleluia. Tem uma música do Halloween que fala isso, né? We have the power, we are divine. Podia colocar no louvor essa música do Satanás, né? Ia ficar legal, né? Nós somos divinos. Aleluia. Não porque nascemos divinos, mas porque aquele que é divino se transformou num ser humano como nós, e quando nós confessamos Ele como Senhor das nossas vidas, e a natureza dele vem habitar em nós, então a partir desse momento, o texto está dizendo que nós nos tornamos participantes dele, que é divino. Essa natureza divina, então, vem para dentro de nós. Lá em Romanos 8, versículo 29, diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Mas Deus não havia criado todos nós à imagem dele já? É isso que Gênesis 1 fala. Que Deus criou a humanidade à sua imagem. Então, aquele ser que foi criado primeiro lá, por mais criado que é a imagem de Deus, de algumas formas, quando ele cai, ele perde essa imagem, e agora o verbo vem, o Logos vem, e o Logos então dá a mim, a você, uma outra perspectiva agora, que nós fomos então recriados à imagem dele. E a imagem dele, não é mais possível deixar de ter a imagem dele e voltarmos a ter a imagem de Adão. Só é possível eu e você, então, agora, a partir desse momento, nós chegarmos ao céu, porque nós não estamos mais em Adão, mas nós estamos agora recriados à imagem do Filho. E o Filho, enquanto homem, venceu todo o pecado. Ele venceu por mim e por você, em nome dele. Aleluia. Quando nós dizemos que nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores nele, porque ele venceu o mal. Ele nasceu e morreu por mim e por você, sem nunca ter pecado. Colossenses 2, 9 a 10 diz assim: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É incompreensível isso para mim e para você. Como assim toda a plenitude? Deus Todo-Poderoso, corporalmente reunido naquele ser, nessa terra. Plenitude é isso, pleno. Não havia nada em falta. Deus totalmente estava nele enquanto homem. Porque ele era Deus e Deus estava ali. Um cara me questionou isso na conferência do Steiger lá em São Paulo. Porque eu falei isso e ele me questionou. Não, mas Jesus era só homem. Eu falei, não, senhor. Nem cavacatuça. Claro, porque senão era possível ele morrer. Eu falei, opa, estupidez, ninguém morre literalmente. Morrer, quem morre é o quê? É o teu corpo. Esse aí morre, mas o teu espírito não morre. Deus é espírito, o espírito não pode morrer. Jesus é espírito. Também encarnado, morre,
o homem, Jesus, mas Jesus, quando está na cruz, ele fala o quê para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo, paraíso. Ele fala assim que estava chegando o tempo dele ir para o Pai. Quando ele morre, ele vai. E a Bíblia fala que ele ressuscita depois do terceiro dia. Quero encerrar. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas não vou mais falar, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas eu quero encerrar com Colossenses 1, versos 15 a 20. Então, quando você for celebrar a tua ceia de Natal nessa semana, se for cantar parabéns para você, para Jesus, quando você for cantar parabéns para ele essa semana, você lembre disso. De quem é muito mais do que simplesmente um nascimento como qualquer outro. Nada mais, nada menos nós professamos nesse dia, como símbolo, nesse dia, de que o Criador de todas as coisas, o que sustenta todas as coisas, de maneira incompreensível para mim e para você, se transformou num pequeno bebê. Lá em Belém, nasce para transformar esse mundo, para transformar as nossas vidas até os dias de hoje, já não é? E se ele não tivesse vindo, meus queridos? Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos todos nós ligados ainda a Adão, e sem a natureza, sem sermos participantes da natureza divina em Cristo Jesus. Não estaríamos sendo transformados à imagem dele diariamente. Diz assim o texto, Colossenses 1, 15 a 20, acerca de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o arque de toda a criação, ou o primogênito de toda a criação. Por que ele é o arque? Pois nele, no arque, no Logos, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Se hoje eu e você temos paz com Deus, é por causa dele. Se hoje eu e você temos esperança, é por causa dele. Se hoje eu e você temos vida, é porque ele é a vida. Se eu e você hoje temos luz para olhar para nós mesmos e percebermos os nossos pecados, os nossos erros, é porque ele é a luz. Se um dia nós vamos encontrar cura para toda a podridão do nosso ser, quando finalmente formos extintos de todo o nosso lado pecaminoso, é porque ele um dia voltará para fazê-lo. Se nós cremos na ressurreição, é porque ele ressuscitou. Eu não sei o que isso gera em vocês, mas em mim, todas as vezes que eu me deparo com essa realidade de quem Jesus é, fica muito difícil eu pensar e cogitar e abandonar a fé cristã. Porque assim, se tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que a Bíblia fala, que a Bíblia revela, se eu negar toda a minha experiência que eu tive com Deus nesses meus 25 anos de cristianismo,
Se eu negar tudo isso, dizer que tudo isso aqui é mentira, de alguma forma, e eu ia viver para a galera, há duas coisas sempre ligadas a isso. A primeira coisa é que eu posso estar certo. Posso estar certo. Realmente isso aqui é tudo mentiroso e isso aqui não é nada mesmo. E o dia que eu morrer, simplesmente não existe nada após a morte e pronto, acabou. It's finished. Como eu sempre falo, não terei nenhuma crise existencial no meu túmulo, porque não existe vida no túmulo, então não tem racionalidade no túmulo, não tem por que eu ter uma crise no túmulo. Agora, independente de eu crer ou não, se isso aqui é verdadeiro, se é um fato isso aqui, e isso aqui é real, um dia eu terei que prestar contas da minha vida para o Logos. Porque a Bíblia diz que o Logos voltará para julgar toda a terra. Aquele que criou todas as coisas, ele ditou como tem que ser todas as coisas. E ele encaminhou a humanidade numa dependência total e absoluta da sua graça. Deus demonstrou pela história da humanidade que a humanidade é impossível de se auto-salvar a si mesmo. A humanidade é incapaz de ser santa. A humanidade é incapaz de ser boa, de fazer coisas boas. Aí Deus dá um monte de leis que mostram o quão fútil nós somos diante dela, incapazes de obedecê-la. E aí Ele revela a graça em Cristo Jesus, que é a única coisa capaz de nos tornar aceitáveis diante de Deus, porque Deus nos recebe, não por causa de daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa de quem Ele é em cada um de nós e aquilo que nós somos transformados nele. Porque uma vez que estamos nele, agora somos aceitos, agora somos a imagem de Cristo. E agora somos participantes da natureza divina. Meus queridos, só vai entrar na eternidade quem é divino. Só vai entrar no céu quem é participante de Cristo. Se eu e você não permanecermos nisso como realidade na nossa vida, denota uma única coisa, que nós nunca fomos participantes da natureza divina, porque é somente a natureza divina que nos conduz para a eternidade. Por isso que quando eu vejo alguém, eu falo, o cara lá apostatou na fé. Eu falei assim, apostatou na fé. Apostatou do egoísmo dele, das ilusões dele, da estupidez dele. Mas ninguém pode apostatar da sua condição em Cristo Jesus. Porque uma vez que você recebe a natureza divina, ela não pode mais ser tirada de você, aleluia. Agora, claro que se você não tem a natureza divina de Deus, aí, na verdade, você está na mesma, está lá em Adão ainda, não saiu da condição, morreu em Adão, vive em Adão. E assim, forever. Feche seus olhos. Esse mundo tem